Brasil acelera programa de vacinação e agora marca 10 milhões de doses aplicadas. Governo federal encaminha a compra de vacinas contra a Covid das farmacêuticas Pfizer e Janssen. Presidente Bolsonaro anuncia viagem de comitiva para acertar compra de spray israelense contra o coronavírus. Estado de São Paulo anuncia a volta à fase vermelha, mas escolas seguirão abertas. Com queda histórica do PIB, Brasil sai do ranking das 10 maiores economias do mundo. Aumentos constantes do diesel andam provocando impacto na rotina dos caminhoneiros. Base militar dos Estados Unidos no Iraque é atingida por milícias xiitas pró-Irã. E você vai ver que depois de muita gente perder o emprego na pandemia, empreender se tornou uma oportunidade. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo decidiu comprar vacinas da Pfizer e da dose única da Janssen. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que pediu para a sua equipe acelerar as tratativas. Os contratos estão sendo elaborados e, dependendo do avanço das negociações, devem ser assinados até o início da semana que vem. A fala de Eduardo Pazuello ocorre no momento de explosão de internações e colapso em sistemas de saúde em todo o país. O ministro não informou quantas doses da Pfizer devem ser compradas. Em apresentações recentes a prefeitos e governadores, disse que a negociação seria para 100 milhões de doses. Nesta terça-feira, a Câmara aprovou um projeto para que a União possa assumir responsabilidades por eventuais efeitos adversos de vacinas. Esta é uma exigência da Pfizer e da Janssen, que o governo vinha apontando como abusiva. Pazuello também pediu para a sua equipe acelerar a compra da vacina da Janssen, que é um imunizante com 66% de eficácia e exige a aplicação de apenas uma dose. Neste caso, falta aprovação da Anvisa, como já aconteceu com o imunizante da Pfizer. O Brasil negocia 38 milhões de doses desta vacina que chegariam ao país a partir de outubro. O presidente Jair Bolsonaro amenizou o que está acontecendo com a Covid no Brasil. Reclamou da imprensa, das medidas de isolamento por causa do aumento da doença e avisou que vai tomar providência sobre um novo medicamento que está sendo testado em Israel. Uma delegação nossa no sábado parte para Israel. Vamos lá ser recebido essa delegação pelo primeiro-ministro. Vai no hospital, do laboratório que está desenvolvendo o spray nasal de combate à Covid. As primeiras informações são as melhores possíveis. Então, vamos ver se a gente consegue assinar um acordo e começar a aplicar a terceira fase do Brasil. E é para quem está em estado grave. Então, dificilmente alguém vai entender se opor a esse tratamento. Se eu falar que é contra, que não presta, daí o pessoal vai atrás. A imprensa vai atrás. Né? Mas se você ler a imprensa, você não consegue viver. Então, faz o que eu faço. Cancelei desde o ano passado toda a assinatura de jornais e revistas. Ministro, se quiser ler jornal e revista, vai ter que comprar. Vai criar um pânico, né? O problema está aí, lamentamos. Mas você não pode ver em pânico. Que nem a política de novo fica em casa. O pessoal vai morrer de fome, de depressão. E agora nós vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19. Nos primeiros 46 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 3 de março, o Brasil aplicou 9.654.996 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Hoje, mais de 2,5 milhões de doses da vacina Coronavac produzida no Brasil pelo Instituto Butantan estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde a todos os estados mais o Distrito Federal e distribuídas de forma proporcional e igualitária. Seguimos com o ranking de vacinação no mundo. Já são mais de 265 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford.
Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com mais de 78 milhões de doses. Em seguida, continua a China, que finalmente atualizou os dados e agora tem mais de 52 milhões e meio. Na terceira posição, Reino Unido, que já supera 21 milhões de doses. Depois vem a Índia, com mais de 15 milhões e meio. E fechando o ranking dos 5+, o Brasil, que se aproxima da casa de 10 milhões de doses. A vacina Covaxin contra a Covid-19 tem 80% de eficácia na prevenção contra o vírus. Os testes clínicos de fase 3 tiveram 25 mil participantes. Entre eles, mais de 2 mil voluntários com mais de 60 anos e 4 mil participantes portadores de algumas comorbidades. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não autorizou o uso da Covaxin aqui no Brasil. E o médico mineiro foi reinfectado por uma linhagem americana do coronavírus, que é inédita no Brasil. No dia 6 de janeiro, ele foi diagnosticado com o vírus, que até agora só havia sido identificado nos Estados Unidos. O médico de 29 anos, que mora em Sabará e trabalha em Belo Horizonte, foi contaminado durante uma viagem ao Rio de Janeiro, onde manteve contato com turistas norte-americanos. E agora vamos com informações do plenário do Senado, que aprovou há pouco o texto base da PEC emergencial, que permite ao governo federal pagar o auxílio emergencial em 2021 por fora do teto de gastos do orçamento e também do limite de endividamento do governo federal. O programa ficará limitado a um custo total de 44 bilhões de reais. Agora, a PEC seguirá para a Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição cria medidas de ajuste fiscal à União, estados e municípios. A intenção é que a PEC seja aprovada na Câmara e no Senado rapidamente para garantir que o benefício volte a ser pago já em março. Mas obstruções, discussões de emenda e pedidos de adiamento impediram que a sessão plenária desta quinta-feira fosse mais rápida. Alguns senadores defenderam que o auxílio emergencial especificamente fosse discutido em separado. O relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresentado na terça-feira, já havia contemplado várias sugestões de alterações, inclusive com o objetivo de tornar a tramitação da pauta mais rápida e menos polêmica. Uma das principais mudanças no texto base foi a manutenção do piso orçamentário para educação e saúde. Na versão anterior da proposta, não havia previsão de investimento mínimo nessas áreas. A PEC emergencial garante que o governo federal possa fazer o pagamento do auxílio emergencial fora do teto de gastos previsto para este ano. Por outro lado, impõe uma série de medidas fiscais para impedir o descontrole de gastos e o aumento de despesas. As medidas de efeito imediato, como a possibilidade de corte do salário de servidores públicos, foi descartada. Para o relator, a proposta de emenda à Constituição não foi desidratada e mantém o rigor fiscal. Na sessão desta quarta, Márcio Bittar voltou a destacar mudanças feitas no texto e disse que está estabelecido um gasto máximo com o auxílio emergencial. Dentre as modificações sugeridas por vários colegas senadores e senadoras, destaco as seguintes: a limitação do montante de despesas, que poderá ser excepcionalizado das regras fiscais no exercício de 2021. B, possibilidade de utilização do superávit financeiro dos fundos para pagamento da dívida, mesmo sem a decretação de estado de calamidade no âmbito nacional. Vedação à concessão de empréstimos e garantias para estados e municípios que não adotem medidas de ajuste durante a calamidade nacional. D, ampliação do prazo para pagamento de precatórios dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Redução do prazo de vigência das vedações em caso de calamidade pública. Aqui especificamente se trata daquele caso em que, no estado de calamidade pública, o projeto original propunha 2 anos de paralisia de qualquer tipo de reajuste. Aqui está a nova redação dizendo que esses gatilhos na calamidade pública duram enquanto o decreto de calamidade pública durar. Assim que chegar na Câmara dos Deputados, a PEC vai direto ao plenário, conforme foi acertado pelos líderes da Casa. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defende que a pauta seja aprovada o quanto antes para que seja possível fazer o pagamento do auxílio emergencial ainda em março. Olha, no ano passado foi realmente muito rápido, né? O projeto chegou para a gente, inclusive, com um valor de R$300 naquele período e dentro de uma semana a gente conseguiu trabalhar um valor maior, negociando, dialogando com o governo federal, e a gente conseguiu ampliar e fazer, né, o projeto de um mês para o outro já começar
a valer. Então, a gente acredita até pela urgência que as pessoas têm, quem tem fome não pode esperar. E acho que tem que ser esse o nosso trabalho aqui no Congresso. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que incentiva o setor de eventos, que foi o mais afetado até agora pela pandemia. Além de oferecer financiamentos, a ideia é prorrogar o pagamento dos pagamentos atrasados. Para as empresas da área, está prevista a abertura do programa que permite a redução de salário e jornada de trabalho. O texto vai agora para o Senado. E veja a seguir, com queda histórica do PIB, o Brasil sai do ranking das 10 maiores economias do mundo. E ainda, aumentos no preço do diesel provocam impacto na rotina dos caminhoneiros. O aumento constante do diesel está provocando impacto direto na rotina dos caminhoneiros. O combustível teve um novo aumento de 5%, que representa 13 centavos por litro. Esse é o 5º reajuste anunciado pela Petrobras só em 2021. O caminhoneiro Alan conta que está cada dia mais difícil arcar com os custos do transporte. Ainda mais agora, com um aumento dos combustíveis. Metade do que recebe do frete vai para o tanque. Cada dia que passa, o aumento do diesel aí tá ficando difícil pra gente, né? A gente que é pequeno aí vai ter um resultado aí, a gente vai parar. Não vai conseguir trabalhar. O diesel hoje tá tomando conta de tudo, né? A gente não consegue. O frete hoje, como é que diz? Tá barato. E o diesel caro, aí fica difícil de trabalhar. A metade do frete fica todo no diesel. Você tira os outros custos, quando chega em casa praticamente chega sem dinheiro, chega liso. O diesel teve um reajuste de 5%, o que representa um aumento de 13 centavos no litro. O combustível é vendido às distribuidoras por R$ 2,71. Mas para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, por exemplo, ele chega para o caminhoneiro custando mais de R$ 4,00. Os impostos e margem de lucro de vendedores elevam o preço final. Vamos entender do que é composto o preço do diesel. 53% é o preço da Petrobras na refinaria. 8% é CID, PIS e COFINS. 12% custos e margem de lucro. 13% custo do biodiesel. E 14% é de ICMS, o imposto estadual. Nessa transportadora, 10% do faturamento vai para o combustível e está terceirizando o serviço, aproveitando motoristas que já fazem determinada rota para enviar os produtos com um custo menor. A gente, como não consegue colocar isso para o cliente, a gente teve que buscar maneiras. E a maneira que a gente encontrou foi o aplicativo. Então a gente usa o aplicativo e terceiriza bastante a nossa carga. Terceirizando isso, evita que o nosso caminhão vai com muitas entregas, vai para uma região muito longa. Então a gente assim coloca para os terceiros. Se os terceiros não forem, para não fugir o prazo do cliente acordado, o nosso carro vai, para rodar menos. Aí a gente está terceirizando muito isso, porque se a gente fosse fazer só com os carros da casa, a gente não conseguia ser competitivo. Diminuiu até a movimentação nossa aqui. Por quê? Porque o motorista, na hora de pegar a carga, ele já está com receio, que não vai dar certo, o frete não vai compensar ali. O transporte de logística e de cargas foi responsável por movimentar cerca de 480 bilhões de reais, o equivalente a 6,4% do PIB no ano passado. No entanto, os sucessivos aumentos nos combustíveis atingem em cheio a categoria que ajuda a movimentar a economia do país. O impacto para o profissional é que realmente o custo dele aumenta, né? E ele não, o caminhoneiro autônomo, ele é o final dessa cadeia. Então, desde que o frete começa no embarcador, passa, às vezes, por um agenciador, por uma transportadora, e é para um caminhoneiro, no final dessa cadeia, o que chega para o caminhoneiro é uma parcela pequena desse frete. Então, tanto por isso que existem todas essas discussões a respeito, em torno dessa questão do preço mínimo, porque o preço dele, por um lado, aumenta, não só na questão do diesel, mas também no lubrificante. A gente vê aumento também na questão da alimentação, das estadias, mas, por outro lado, não registramos, como eu te falei, a gente não registrou no ano passado um aumento nesse preço do frete, o preço permaneceu estável.
Então é uma situação bastante complicada para os caminhoneiros. A venda de veículos caiu 16,7% em fevereiro. O levantamento divulgado pela Federação Nacional dos Fabricantes mostra que o movimento no setor praticamente repetiu de janeiro, quando também houve baixa nas vendas. No acumulado deste ano, o brasileiro emplacou apenas 338 mil veículos, 14% a menos do que no mesmo período de 2020. O IBGE divulgou hoje o PIB de 2020. No ano passado, o Produto Interno Bruto do país teve redução de 4,1%. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. O Produto Interno Bruto somou 7,4 trilhões de reais em 2020, mas teve uma redução de 4,1% se comparado a 2019. Praticamente todos os segmentos tiveram redução, entre eles indústria e serviços. Apenas o agronegócio apresentou bom desempenho com crescimento de 2%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, embora o crescimento de 2% tenha ficado um pouco abaixo do esperado, é tido como um bom resultado diante de um ano tão atípico por causa da pandemia. O IBGE divulgou há pouco os últimos números do Produto Interno Bruto brasileiro do ano de 2020. Segundo os números apresentados pelo órgão federal, o PIB brasileiro retraiu 4,1% em 2020, quando comparado ao mesmo resultado de 2019. Esse número veio pouco melhor do que as expectativas de mercado, que indicavam uma queda um pouco mais significativa, na ordem de 4,5%. Com o resultado de hoje, dentre os principais setores acompanhados pelo órgão federal, apenas a atividade agropecuária apresentou crescimento, 2%. As atividades industriais, comércio e serviço tiveram retração ao longo de 2020, quando comparados a 2019, muito por conta dos efeitos adversos que a pandemia trouxe na economia brasileira. É importante destacar que, dentre a atividade agropecuária, os principais incrementos de produção vieram principalmente da soja, com crescimento de 7%, o café com 24% de crescimento na produção e o milho com crescimento de quase 3%. Algumas atividades da agropecuária tiveram retração, tal como a produção de laranja e fumo, mas ainda assim o resultado foi bastante positivo diante da adversidade por conta do coronavírus. Com um tombo histórico do PIB, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo e hoje está em 12º lugar, bem atrás da Rússia. Na projeção para 2021, o Brasil deve ser ultrapassado por Austrália e Espanha e cair para a 14ª posição. E a pandemia de coronavírus transformou a vida de muitas pessoas no que diz respeito a trabalho. Muita gente perdeu o emprego ou buscou alternativas para ampliar a renda familiar. E empreender se tornou uma bela oportunidade. A crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus impactou a vida de muitas pessoas, que se viram obrigadas a buscar alternativas para driblar as dificuldades ou encontraram uma oportunidade de realizar sonhos e também empreender. Ao mesmo tempo que a pandemia ela trouxe ali grandes problemas para a economia do Brasil, ela também trouxe oportunidades. Porque, às vezes, aquilo que a pessoa não tinha coragem antes, agora não é só uma questão de coragem, é uma questão de necessidade. E aí muitos empreendedores se viram, né? Pessoas que eram empreendedores, mas não estavam empreendendo, elas viram a oportunidade de começar um negócio. E quem sabe, até realizar um sonho de ser um empreendedor. Maria e o marido, Renner, são professores. A amiga Kelly é consultora de recursos humanos. Os três uniram suas habilidades para empreender e conciliar o ganho de uma renda extra com a produção e venda de brigadeiros gourmet. Eu acho que a gente usou a habilidade que cada um tinha e acreditou que pudesse dar certo. Então, numa época que estava tão difícil, todo mundo precisando de uma renda extra, e aí a gente resolveu unir as habilidades. Meu marido com as habilidades tecnológicas, eu fui entender sobre o marketing digital, por que é que eu tenho que convencer a pessoa a comprar o meu brigadeiro, e a Kelly com a excelência na execução da massa do brigadeiro. O negócio, que começou no boca a boca entre amigos e familiares, ganhou espaço no mercado com a divulgação nas redes sociais. Renner ficou responsável por administrar a página da marca e conta que buscou estudar
para se capacitar e apresentar o produto ao cliente com mais habilidade. Eu sempre gostei de tirar fotos, né, mas de pessoas. Eu não conhecia esse mundo de tirar foto de alimentos. Então eu fui conhecer também. Fui atrás, pesquisei, fiz cursos, né, e usei a ferramenta que é o Instagram. Fazer brigadeiros pode parecer uma coisa muito simples, mas para conquistar o mercado é preciso diferencial. Essa foi a aposta desses amigos, que usam ingredientes selecionados e trabalham com sabores variados para poder conquistar qualquer tipo de paladar. Kelly é quem já tinha mais intimidade na produção de doces. Ela conta que a variedade de sabores e as técnicas de fabricação estabeleceu um padrão de qualidade diferenciado. Além de um bom ingrediente, um ingrediente de qualidade, a gente só trabalha com brigadeiros gourmet, que são os brigadeiros que são feitos à base de chocolate nobre na massa, né? Então, nós utilizamos confeitos que são feitos de chocolate e não confeitos de açúcar, né? E a gente tem um diferencial assim de trazer todas as semanas uma novidade para o nosso cliente, um sabor diferente, uma nova descoberta. Maria explica que, além da renda extra, a empresa trouxe também um aconchego em meio ao caos da pandemia. O ponto positivo para a gente é que a gente se vê toda semana, a gente conversa todos os dias e deu uma esquentadinha no coração, porque a gente estava separado por muito tempo por conta da pandemia e a empresa trouxe esse contato mais próximo entre a gente. Ela é madrinha do meu filho, eu sou madrinha da filha dela e a gente pôde unir o útil ao agradável. E o objetivo agora é crescer ainda mais, porque apesar dos desafios e da pandemia de coronavírus que ainda continua, o sonho de empreender que saiu do papel precisa avançar. Quando a gente trabalha com dedicação, né, com carinho, que a gente faz o nosso melhor, a gente tende sempre a crescer cada vez mais e mais. E assim, o céu é o limite. E veja a seguir os novos números do coronavírus aqui no Brasil. E ainda, Estado de São Paulo anuncia a volta à fase vermelha, mas escolas seguirão abertas. O governo de São Paulo endureceu a quarentena e colocou todo o estado na chamada fase vermelha do plano de flexibilização. O objetivo da medida é conter o avanço da Covid, evitar a alta de óbitos e contaminações e aliviar o sistema público de saúde. Apenas nesta terça-feira foram registrados 468 óbitos por Covid. Hoje, o estado apresenta 75,3% de ocupação de UTIs. 2 registros recordes desde o início da pandemia. Por isso, a partir da meia-noite de sábado até o dia 19 de março, a gestão de João Dória decidiu colocar todas as regiões do estado na fase mais restritiva da quarentena, em que apenas serviços essenciais podem funcionar. Shoppings, galerias e comércios de rua, bares e restaurantes, a não ser delivery, salões de beleza, barbearias, cinemas, teatros, casas de show, praias, eventos, convenções, atividades culturais, academias, não podem abrir neste período. Já as escolas, com até 35% de ocupação, e igrejas e universidades para cursos de saúde, com até 30%, construção civil, indústria, lavanderias, serviços de segurança pública e privada, empresas de locação de veículos, além de farmácias, hospitais, postos de combustíveis e mercados, continuarão autorizados a funcionar. Esse endurecimento da quarentena tomado pelo governo de São Paulo é também de outros governadores e prefeitos, acaba repercutindo. Hoje, o deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, fez um apelo na Câmara Federal em Brasília contra o lockdown. O Brasil precisa do auxílio emergencial. As minhas andanças pelas cidades do interior de São Paulo mostram claramente isso. A população clama, mas, por outro lado, precisa ter razoabilidade também dos governadores. Tenho apelado para não decretar o lockdown. O lockdown é uma medida que vai destruir para sempre o comércio.
Se quiserem, aperte, dificulte, limite os horários, faça o que for. Mas, senhores governadores, e principalmente o senhor governador João Dória, não decrete lockdown no estado de São Paulo. São Paulo precisa trabalhar. Decrete, sim, o fim dos pancadões. Põe a polícia militar nas periferias, porque lá, realmente, as pessoas não estão desantenadas do que acontece no país. Hoje, Santa Catarina começou a transferência de pacientes com Covid-19 para o Espírito Santo. O primeiro transporte foi feito pelo avião do Corpo de Bombeiros, que saiu pela manhã de Florianópolis com um paciente de 34 anos. Cada paciente será transportado individualmente por causa da gravidade do estado de saúde. A expectativa é que até 16 pessoas recebam assistência no estado capixaba. E a cidade de Salvador registrou hoje 106 pacientes aguardando regulação para um leito de Covid em hospitais. Essa é a primeira vez que esse número é registrado durante a pandemia, superando o recorde da terça-feira, quando 96 pacientes estavam à espera de uma vaga. A capital baiana tem 85% de ocupação dos leitos de terapia intensiva. O Brasil bateu um novo recorde de óbitos por Covid em 24 horas pelo segundo dia seguido e registrou 1.910 nesta quarta-feira. O país está em segundo lugar no ranking mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em mais de um ano, os 192 países afetados pelo coronavírus totalizam 115.033.409 contaminações e registram 2.556.515 óbitos. Os Estados Unidos são o país que mais sofrem com a Covid-19, somando mais de 28.771.000 pessoas contaminadas e quase 519.000 vítimas fatais. A Índia está em segundo lugar do ranking com o maior número de contaminados do mundo, 11.139.516. O Brasil registra mais de 10.718.000 casos contabilizados e soma 259.271 óbitos em decorrência da doença. A Rússia beira a marca dos 4.231.000 diagnósticos positivos. E o Reino Unido passou dos 4.207.000 casos confirmados. Um artefato explosivo foi detonado perto de um centro de diagnóstico de Covid-19 na Holanda. A polícia investiga o caso. O episódio ocorreu na cidade Boevenkarpsel, no começo da manhã desta quarta-feira. Forças de segurança revelaram que as janelas do local ficaram destruídas, mas não há informações de feridos. Segundo o canal público de televisão NOS, a área foi isolada e o esquadrão antibombas foi enviado para determinar se ainda havia algum tipo de material explosivo. Em janeiro, quando entrou em vigor no país um toque de recolher para lutar contra a Covid-19, um centro de diagnóstico em Urk, próximo da província de Flevoland, foi incendiado. Durante vários dias, a Holanda foi cenário de uma onda de protestos e distúrbios, os maiores no país em décadas. Na Colômbia, 10 guerrilheiros morreram e 3 ficaram feridos em um bombardeio militar contra a principal dissidência das Farc no sudeste do país. O ministro da Defesa da Colômbia, Diego Molano, informou que guerrilheiros dissidentes das Farc foram mortos em bombardeios no município de Calamar. 10 deles foram mortos durante as operações e 3 foram capturados em Calamar. Esses narcotraficantes são responsáveis pelo recrutamento de menores, ataques contra nossas forças públicas, sequestros e mineração ilegal. Calamar, no departamento de Gaviari, é uma das regiões de maior influência da facção. Sem um comando unificado, as dissidências somam 2.500 homens armados, segundo o Exército. Um terremoto de 6,3 graus atingiu a região central da Grécia nesta quarta-feira. Assustada com o tremor, a população local correu para as ruas. O fenômeno ocorreu perto da cidade de Larissa, região central do país europeu. Assustada com o tremor, a população local correu para as ruas. De acordo com informações do Observatório Geodinâmico de Atenas, o epicentro foi localizado 21 quilômetros ao sul da localidade de Elassona e a 350 quilômetros de Atenas.
As autoridades avaliavam o alcance dos danos provocados pelo terremoto, seguido por pelo menos 3 tremores secundários de 4 graus. O fenômeno danificou muitos prédios, inclusive escolas. Agora falando de Fórmula 1, a Mercedes apresentou o carro da temporada 2021 e pelo segundo ano consecutivo, o modelo homenageia a luta contra a discriminação racial. A ação é encampada pelo britânico Lewis Hamilton, que vai em busca do 8º título, um recorde jamais alcançado na categoria. A principal prioridade para 2021, no passado era apenas ganhar campeonatos. Agora caminha para... No último ano, houve muita discussão sobre a igualdade e inclusão, e acho que há muito mais a se falar. Este ano é sobre trabalhar pela diversidade e realmente garantir que medidas sejam tomadas. O piloto também comentou a duração de apenas um ano do novo contrato com a equipe alemã, assinado no início de fevereiro. Em primeiro lugar, estou em uma posição confortável, em que alcancei a maioria das coisas que queria alcançar até este ponto. Então não há necessidade de planejar para muito adiante no futuro. Acho que vivemos em um período bastante incomum e eu só quis um ano. Podemos conversar sobre o assunto se fizermos mais e continuar adicionando mais um se for preciso. A equipe Alpine, antiga Renault, apresentou o carro que vai disputar a principal categoria de automobilismo do planeta. Vão pilotar o modelo francês Esteban Ocon e o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1 pela Renault em 2005 e 2006. O campeonato vai começar no dia 28 de março, quando vai ser realizado o Grande Prêmio do Bahrein. E veja a seguir os ensinamentos da live do missionário Soares. E ainda, a Justiça decide manter prisão de desembargadores detidos em operação que afastou Wilson Witzel. Foi mantida a prisão preventiva de desembargadores do Rio de Janeiro e advogados, decretada na Operação Mais Valia. A decisão foi tomada hoje pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Os desembargadores presos na Operação Mais Valia, Marcos Pinto da Cruz, Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, José da Fonseca Martins e Fernando Antônio Zorzenon da Silva, passaram a primeira noite no presídio de Benfica. A Operação Mais Valia, aberta pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, teve como pontos de partida informações prestadas pelo ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, em colaboração premiada homologada pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto do ano passado. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não se pronunciou sobre o caso. Esta foi a 4ª denúncia da PGR contra o ex-juiz federal. Pessoas em situação de rua chamam a atenção em todo o país. Segundo a Secretaria de Assistência Social do município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, o problema, que já é antigo, apresentou um aumento no número de moradores de rua durante a pandemia. A pandemia de coronavírus, somada a fatores como os altos índices de desemprego, aumentou um problema que já era conhecido: a população que mora nas ruas. Em Dourados, a situação não é diferente e nos últimos meses é comum observar um movimento cada vez maior de pessoas que se acomodam por calçadas ou vias públicas, principalmente na região central da cidade. A gente percebe sim que tem aumentado. A maioria das pessoas que estão aí em situação de rua, muitos deles não são moradores de Dourados, são pessoas que vêm de outros municípios, outros estados, em busca de alguma coisa aqui em Dourados, mas não encontra, que pode ser um trabalho, aí eles não encontram e eles acabam ficando nessa condição que é a rua. Muitas dessas pessoas acabam envolvidas com o uso de drogas e a prática de crimes. Na região do Terminal do Transbordo, o canteiro central da rua Camilo Hermelindo da Silva foi tomado por um grupo que passa dia e noite consumindo drogas ao ar livre e praticando furtos ou intimidando pedestres e motoristas. O local já é conhecido como Cracolândia.
Aqui em Dourados, o primeiro ponto de suporte é o chamado Centro Pop, que é o centro de referência especializada para a população em situação de rua. Aqui eles recebem um acompanhamento de psicólogo e também de assistente social e, se voluntariamente quiserem, são encaminhados para uma casa de acolhimento ou para tratamento de dependência química. A diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social de Dourados explica que uma das maiores dificuldades com relação a moradores de rua é a dependência química e o fato de que qualquer encaminhamento para acolhimento ou tratamento depende de uma decisão voluntária dessas pessoas. Muitas vezes, eles acabam falando que não são usuários, né? Eles estão tão condicionados àquela situação e a falta de compreensão familiar, né? Eles acabam não aceitando. Aí eles falam, eu não preciso, né? Eu não sou dependente. Né? Mas a gente só faz o encaminhamento, a equipe técnica só faz o encaminhamento caso ele queira. Apesar do crescimento significativo pelas ruas da cidade, a Secretaria de Assistência Social não tem um número que projete o quantitativo atual de pessoas que estão em situação de rua na cidade. O controle somente é possível daquelas que passam pelo atendimento da assistência, o que gera uma amostragem muito pequena da situação real. As pessoas que chegam, né, que são atendidas pela equipe técnica do Centro Pop, ela ou procura por demanda espontânea, ou é encaminhada pela rede socioassistencial, a rede intersetorial, sociedade civil, né? Aí a equipe técnica atende, faz o atendimento diante da aceitação daquele usuário, né? Daquela pessoa, aquele indivíduo. Ao acolhimento, aí são feitos todos os encaminhamentos para a Casa da Acolhida. O príncipe Philip, de 99 anos, marido da rainha Elizabeth II do Reino Unido, está hospitalizado há 2 semanas e seu estado é estável. O porta-voz do palácio informou que seu problema de saúde não tem nada a ver com a Covid-19. Acometido de uma infecção, o príncipe foi transferido de um pequeno hospital privado para um grande centro médico público de Londres para ser submetido a exames cardíacos. Com 99 anos, o marido da rainha Elizabeth II está internado há 2 semanas. Camila, nora de Philip, esteve em um centro de vacinação em Londres e garantiu que o estado de saúde do Duque de Edimburgo teve uma pequena melhora. Em 2009, o príncipe Philip bateu o recorde de longevidade de todos os cônjuges dos monarcas britânicos. Depois de participar em mais de 22 mil compromissos públicos oficiais, desde a chegada ao trono de sua esposa em 1952, o duque se afastou da vida pública em agosto de 2017 e, desde então, foi hospitalizado diversas vezes. O vídeo que você vai ver agora é de um homem que, após ser vacinado contra a Covid, encontrou um jeito bem diferente de comemorar a dose recebida. Olha só. O canadense Gertie Pandar ficou tão feliz com a vacinação contra a Covid-19 que resolveu comemorar. Logo depois de tomar a dose, ele foi até um lago congelado e começou a dançar. O ritmo escolhido foi o Bhangra, dança originária do Punjab, uma região da Índia. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Salmos, capítulo 143, versículo 10. O missionário fala deste versículo escrito pelo rei Davi. Ensina-me a fazer a tua vontade. Normalmente o cara quer assim, me ensina a ganhar dinheiro, me ensina a ser o campeão, me ensina a ganhar no concurso, por aí fora vai. O Davi queria fazer a vontade de Deus, ele queria aprender com Deus.
Você sabe que tudo que se aprende com Deus, aprende bem feito. E onde é que ele vai ensinar? Ele vai ensinar pela palavra. Ele tem presciência. Ele já sabia tudo que nós iríamos enfrentar na vida, a vida toda. Ele colocou aqui na Bíblia. Quando a gente está lendo a Bíblia, ensinado por ele, no Salmo 32:8, que também é de Davi, ele disse: instruir-te-ei, ensinar-te-ei no caminho que deves andar e guiar-te-ei com meus olhos. Aí você lê a Bíblia com os olhos de Deus. Você descobre, está aqui, faz uma oração sim e Deus abençoa. Continue acompanhando a leitura de Salmos e o ensinamento da palavra. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Não tinha outro, mas tinha Deus mesmo como Deus. Ele servia a Deus e andar segundo a palavra dele. Mas nada é preciso. Aí você vai servir com nota 10. E ele falou assim: guie-me o teu bom espírito por terra plana. Agora é o momento da pergunta para o missionário Soares responder. Pergunta se um cristão fiel pode passar por momentos de angústia e desânimo sem ter uma causa específica. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vai passar sim, mas ele disse: tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se ele venceu, nós vamos vencer, porque tudo que ele fez, ele ordenou que nós fizéssemos também em nome dele. E vamos à mensagem que o missionário deixou na live de hoje. O Espírito Santo não guia a gente através de pedras, tropeçando aqui, caindo ali, machucando. Não. Se você está nessa situação, você está precisando de ser guiado pelo bom Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, em terra plana. Deus está dizendo, ele vai na frente abrindo os caminhos, tirando as pedras, ele vai tirando os inimigos, abrindo as portas, derrubando as muralhas, fazendo com que você acesse a presença dele como agora você está diante de Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.